Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego. Eu postei para vocês um vídeo explicando o conteúdo de uma aula zero, né? Onde eu coloquei para vocês aqui o conteúdo programático, coloquei também a bibliografia que a gente vai usar. Eu não sei se a resolução daquele vídeo ficou muito boa, se dá para vocês entenderem o que é para fazer lá. Mas como essa é uma aula introdutória, uma aula de revisão, não vai ter tanto prejuízo assim caso o vídeo não tenha ficado muito bom. De qualquer maneira, eu estou usando um outro programa aqui, depois eu peço que vocês me deem um feedback sobre a resolução da aula, sobre a qualidade da gravação, enfim. Bom, então o que nós vimos lá foi uma revisão de potências, né? Nós podemos definir a potenciação como a multiplicação de n vezes um mesmo número. E através disso nós conseguimos tirar aqui algumas propriedades importantes. Nós vamos utilizar essas propriedades aqui então para poder resolver alguns exercícios mais para a gente refrescar a memória, para a gente poder treinar um pouquinho aí. Bom, então no exercício 1 o que nós temos? Nós temos essas potências aqui e eu pedi para que vocês calculassem, né? Então vamos lá, como que ficaria aqui, ó? Vou só colocar vou separar aqui, ó. Então letra A, nós temos 12 ao quadrado. 12 ao quadrado a gente pode escrever 12 vezes 12. Isso aqui vai dar 144. No item B, nós temos menos 15 ao quadrado. Aí fazendo o mesmo procedimento, a gente tem menos 15 que multiplica menos 15. É importante colocar o parênteses aqui por conta do sinal de menos, né? Ele também está elevado ao quadrado. E aí 15 vezes 15, vamos fazer aqui, depois a gente apaga. 15 vezes 15 eu vou ter 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando tudo isso eu vou ter 5, aqui vai dar 12, 225. Tá? E sinal de menos com o sinal de menos na multiplicação fica positivo. Na letra C, o que nós temos? Menos 4 elevado ao cubo. Então a gente tem menos 4 que multiplica menos 4 que multiplica menos 4. Então a gente faz 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E a regra de sinal, menos com menos mais com menos menos, então menos 64. Então perceba o seguinte, quando nós temos um número negativo elevado a um expoente ímpar, pela regra de sinal esse resultado sempre vai ser negativo. Bom, continuando, na letra D, nós temos menos 2 terços elevado a 4. Então, menos 2 terços, que multiplica menos 2 terços, que multiplica menos 2 terços, que multiplica menos 2 terços. Então, faz a parte de cima e a parte de baixo, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E a parte de baixo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais. Então esse resultado aqui é positivo. A letra E, 248 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então vai dar 248. E a letra F, 739 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então vai dar 1. Tá? Então a primeira parte de exercício está aqui. Vamos continuar aqui embaixo, deixa eu só apagar. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então o que a gente tem? A letra G. 0 elevado a 527. 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0 mesmo.
H, menos 8 elevado a menos 2. Então, primeira coisa, esse sinal de menos aqui, do expoente, nós temos que tirar ele. Como que a gente faz isso? A gente tem que imaginar que aqui, ó, embaixo do 1, do 8, como não tem nada, é como se tivesse 1. E aí a gente pode inverter isso. Então, ao invés de ficar 8 sobre 1, se eu inverter, fica 1 sobre 8, eu posso trocar o sinal do expoente aqui. Então, a gente vai ter menos 1 sobre 8, troquei o sinal do expoente, ficou positivo. E agora a gente faz menos 1 sobre 8, que multiplica menos 1 sobre 8. 1 vezes 1 dá 1, 8 vezes 8, 64, menos com menos fica positivo. Na letra H, desculpa, na letra I, né? Nós temos menos 0,5 elevado a menos 3. Então, a gente pode escrever 0,5, a gente pode escrever isso daqui como uma fração. A gente pode escrever assim, ó, 5 sobre 10. 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Elevado a menos 3. E aí, o que a gente faz? A mesma coisa, a gente inverte aqui o numerador com o denominador. Então, vai ficar menos 10 sobre 5 elevado a 3. Quando a gente inverte, troca o sinal do expoente. Agora, 10 sobre 5 dá para a gente resolver. 10 sobre 5 é 2, então fica menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, eu posso escrever assim, ó. Menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais com menos, menos. De novo, como eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, o meu resultado fica negativo. Ok? J. Mesma coisa, menos 0,1 elevado a menos 8. A gente pode transformar isso aqui numa fração. Menos 1 sobre 10 elevado a menos 8. A gente vai inverter. Invertendo isso aqui vai ficar menos 10 sobre 1, que é 10 mesmo, elevado a 8. Então a gente vai ter menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, 8 vezes. Eu vou fazer na linha de baixo porque não vai caber aqui, tá? Então eu vou ter menos 10 que multiplica menos 10, que multiplica menos 10, que multiplica menos 10. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes menos 10, vezes menos 10. Agora, quando eu multiplico por 10, é só acrescentar zeros, né? Então a gente vai ter aqui 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui vai ser 100 milhões. Menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais com menos menos com menos mais. Fica positivo como tinha que ser, porque nós temos aqui um número negativo elevado a um expoente par. Ok? Letra K. Na K nós temos menos 15 elevado a menos 2. Aí tem que tomar um cuidado aqui, porque o menos não está elevado a 2 também, é só o 15. Lembrando que quando não tem ninguém embaixo é porque tem 1. Então nós vamos ter menos 1 sobre 15 elevado a 2. Já inverti, né? Troquei o sinal aqui. E a gente vai ter menos, então, 1 sobre 15, que multiplica 1 sobre 15. Então, conserva o sinal de menos. 1 vezes 1, 1. 15 vezes 15, vamos fazer aqui no cantinho. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vamos somar isso aqui. Vai dar 5, aqui vai dar 12, vai 1. 225. Tá? E a letra L. Para fazer a letra L, pessoal, vou precisar apagar aqui, tá?
e a letra L, que é menos 12 sobre 7 elevado a menos 2. Eu posso inverter para trocar o sinal do expoente, então vai ficar menos 7 sobre 12 ao quadrado. Então a gente vai ter menos 7 sobre 12 que multiplica menos 7 sobre 12. 7 vezes 7, 49. 12 vezes 12 é 144. Menos com menos mais, acabou aí. Ok? Então, esse é o primeiro exercício que tinha para resolver. Eu vou apagar aqui para a gente poder continuar. No exercício 2, nós temos um exercício de potência de base 10. Isso aqui é importante para a notação científica que a gente vai ver na próxima aula, né? Mas vamos lá. 10 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que vai dar 100. 10 elevado a 5, 10 vezes 10, 5 vezes. É só colocar 5 zeros aqui, vai dar 100.000. E 10 elevado a 9 é 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes, né? Que é a mesma coisa que colocar 9 zeros. Então perceba o seguinte aqui, ó, aqui tem um detalhe importante. O número de zeros que eu tenho aqui, ó, no meu expoente, ele é igual, o número do meu expoente, ele é igual ao número de zeros que a gente tem no resultado final. Tá? Esse é um detalhe importante que facilita muito na hora da gente fazer esse tipo de manipulação. Não precisa fazer toda essa multiplicação aqui, é só acrescentar zeros no final que o resultado sai. Certo? Então, vou apagar para a gente poder continuar. Aqui no exercício 3 nós temos que continuar calculando essas potências. Com detalhe agora para a questão do sinal. Na letra A eu tenho o sinal entre parênteses, quer dizer que ele faz parte da multiplicação, enquanto na letra B não. Então nós temos aqui menos 9 que multiplica menos 9. 9 vezes 9 é 81. Menos com menos mais, ficou positivo, como tinha que ser. Esse número negativo com expoente par fica positivo. Agora aqui não, o 9 é só ele que está ao quadrado, o sinal de menos não. Então fica menos 9 vezes 9. Então vai ficar menos 81. Então tem que tomar cuidado com a presença ou a ausência do parênteses aqui. Na letra C, o que a gente tem? Menos 5 elevado ao cubo. Então a gente tem menos 5 que multiplica menos 5 que multiplica menos 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. E a regra de sinal, menos com menos mais com menos, menos. Agora aqui, ó, o sinal de menos não faz parte da potência. Então, é menos 5 que multiplica 5 que multiplica 5. E isso aqui vai dar menos 125. E aí perceba o seguinte. Quando nós temos aqui ó, um número negativo elevado a um expoente ímpar, a presença do parênteses não faz muita diferença, o resultado aqui vai ser o mesmo. Vai fazer diferença quando eu tenho um expoente par, que aí eu tenho que tomar cuidado com a regra de sinal. Agora aqui na letra E eu tenho menos na frente e tenho menos que está sendo multiplicado 3 vezes. Então eu tenho menos, o menos 5 que multiplica o menos 5 que multiplica o menos 5. Então vou fazer 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E agora eu faço a regra de sinal. Menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais. Então esse resultado aqui fica positivo. Na letra F, menos 3 quartos que multiplica menos 3 quartos que multiplica menos 3 quartos. 3 vezes só. Então vamos lá, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E agora a regra de sinal, menos com menos mais com menos menos. Ou então, só lembrar,
número negativo com expoente ímpar, ele fica negativo. E na letra G a mesma situação, só que agora sem o parênteses. Então nós temos menos. Ó, um detalhe importante aqui, ó, é que quem está elevado ao cubo é só o numerador, é só o 3. Então o que nós temos aqui é menos 3 quartos, só que só o 3 está elevado ao cubo. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é o seguinte: menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 sobre 4. E aí a gente vai ter então menos 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 sobre 4. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de detalhe também. O parênteses aqui ele indica que é tanto o numerador quanto o denominador na fração que estão elevados ao cubo. Aqui a ausência do parênteses indica que é só o 3, que é só o numerador. Bom, prosseguindo aqui, pessoal, deixa eu só apagar. Tínhamos aqui algumas propriedades importantes da potenciação, né? Considerando então A e B números reais não nulos e M e N números inteiros, né? Eu falo para vocês o seguinte, que são válidas essas propriedades. Quando a gente tem definição, tudo bem, definição a gente não discute, mas propriedade é discutível. Quando o exercício, quando alguma situação matemática te traz as propriedades, aí você precisa verificar se elas realmente são válidas. Tá? Primeiro é importante a gente verificar, e segundo que é um bom exercício de escrita matemática fazer isso. Então vamos lá, vamos provar essas propriedades aqui. Eu vou fazer assim, ó, vou chamar essa aqui de propriedade 1, essa aqui de propriedade 2, propriedade 3, propriedade 4 e propriedade 5. Eu vou usar esse espaço aqui, ó, para a gente poder fazer isso. Então a propriedade 1 diz o seguinte: A elevado a m vezes A elevado a n é igual a conservar a base e somar os expoentes. Como que a gente pode fazer isso? A elevado a m, por definição, é A vezes A vezes A vezes A n vezes. E A elevado a n é a mesma coisa, só que n vezes. Então, juntando esses dois resultados aqui, ó, o que a gente tem? A elevado a m vezes A elevado a n, eu vou ter A vezes A vezes A m vezes A vezes A vezes A n vezes. Então, isso aqui vai me dar A, que eu estou multiplicando m vezes com mais n vezes, m mais n vezes. É assim que a gente prova esse tipo de propriedade. Tá? Eu vou apagar aqui e fazer a propriedade 2. A gente segue o mesmo raciocínio. Então, A elevado a m é A vezes A vezes A m vezes A elevado a n é A vezes A vezes A n vezes. Então, o que a gente faz na hora que a gente junta esses dois? A elevado a m dividido por A elevado a n. A gente vai colocar A vezes A vezes A vezes A m vezes dividido por A vezes A vezes A n vezes. Vou só colocar de outra cor aqui, ó. Então aqui nós temos m vezes e aqui nós temos n vezes.
Então, o que a gente pode fazer? Eu posso cancelar um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo, de tal maneira que vai sobrar exatamente quem? A diferença entre esse número de vezes aqui. Então, vai sobrar a elevado a m vezes m menos n, que é a diferença, que é o que sobra daquilo que eu cancelei. E aí a propriedade 2 também está provada. A propriedade 3, quando eu tenho uma potência de potência, a gente faz a mesma coisa. Ó. Primeiro a gente começa analisando essa potência de fora aqui. Então, por exemplo, a elevado a m elevado a n, o que eu tenho? A elevado a m, a elevado a m, a elevado a m. Isso aqui eu tenho n vezes. Mas, o que a gente sabe? Que a elevado a m é a vezes a vezes a m vezes. Então, para cada um deles, para cada um desses a elevado a m aqui, o que a gente tem? Eu vou colocar parênteses. A vezes a vezes a vezes a m vezes, que multiplica a vezes a vezes a vezes a m vezes, que vai multiplicar a vezes a vezes a m vezes. Então, eu estou multiplicando a vezes a m vezes, a vezes a m vezes, a vezes a m vezes. E quantas vezes eu estou fazendo isso? 1, 2, 3, 4, 5, n vezes. Então daqui a gente conclui, eu vou concluir aqui que a elevado a m elevado a n é a multiplicado m vezes n vezes. E aí a gente prova a propriedade 3. Para provar a propriedade 4, eu tenho dois números aqui multiplicando. Como é uma igualdade, a gente pode fazer do lado direito igual ao lado esquerdo, ou o lado direito igual ao lado esquerdo, tanto faz. A vezes b elevado a n, eu posso fazer assim, ó. A vezes b que multiplica a vezes b, que multiplica a vezes b, que multiplica a vezes b. Isso aqui tudo n vezes. Agora eu posso separar. Quantas vezes eu estou multiplicando a? Bom, estou multiplicando a n vezes. E quantas vezes eu estou multiplicando b? N vezes também. Então, b elevado a n. E está provada a quarta propriedade. E depois a última. A sobre b elevado a n. A gente segue o mesmo raciocínio da quarta propriedade. A gente faz a sobre b, tudo isso, elevado a n. É a mesma coisa que a sobre b vezes a sobre b vezes a sobre b, multiplicando várias vezes, né? Multiplicando aqui n vezes. Aí em cima eu estou multiplicando a vezes a vezes a n vezes, então fica a elevado a n. E embaixo eu estou multiplicando b n vezes, fica b elevado a n. E pronto, está provada a nossa propriedade. Bom, pessoal, esse é um exercício aqui que vocês não precisam ficar batendo muito a cabeça em cima dele, sabe? É mais para a gente treinar esse tipo de escrita matemática. Se você não tem domínio sobre isso, também não tem problema, tá? É só para a gente exercitar mesmo. E continuando aqui. Bom, pessoal, continuando aqui. Então, vamos continuar resolvendo os exercícios. No exercício 1 aqui, temos que reduzir para apenas uma potência. Vou fazer a letra A nesse cantinho aqui. Tá? Então, nós temos 3 elevado a 3p, que multiplica 3 elevado a menos 2p. Tá? O que a gente vai usar aqui? A multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, fica 3p mais menos 2p. Aí a gente faz a regra de sinal, mais com menos vai dar menos, então fica 3 elevado
a 3p menos 2p. Copia a base, 3p menos 2p, fica só p. Então a letra A está pronto aqui. Na letra B, vamos reescrever essa fração aqui, ó, do seguinte modo. Nós temos então 4 elevado a 5, que multiplica 8 elevado a 2 vezes 125. Tudo isso aqui elevado a 14, dividido por 10 elevado a 5 vezes 2 elevado a 11 vezes 25 elevado a menos 1, tudo isso elevado a 4. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó, se eu vou abrir todas essas potências aqui, eu vou ter números muito grandes para trabalhar. Então a gente vai tentar fatorar, ou melhor, reescrever isso aqui na forma de potência. A gente sabe, por exemplo, que 4 eu posso escrever como se fosse 2 elevado ao quadrado. E aí tudo isso aqui elevado a 5. Que multiplica o 8 ao quadrado, o 8 eu posso escrever assim, ó. 2 ao cubo é o 8 elevado ao quadrado. 125 eu posso escrever 5 ao cubo. E aí tudo isso aqui elevado a 14 e fecha o colchete. E na parte de baixo, 10 já está na potência de menor base, não dá para a gente fatorar isso aqui, então a gente deixa 10 elevado a 5 mesmo. 2 elevado a 11 também não dá para a gente mudar. E 25 elevado a menos 1, bom, 25 a gente pode escrever 5 ao quadrado. Elevado a menos 1, tudo isso aqui elevado a 4. Então a nossa intenção aqui é deixar tudo na base 10, se possível, né? Na base 2 e na base 5. Olhando aqui, ó, a gente pode até pegar esse 10 e escrever 2 vezes 5 para ficar só 2 e 5 aqui. Então vamos fazer isso. Na parte de cima a gente vai ter então potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então 10 vezes 5, 2 vezes 5 vai dar 10. Depois a gente tem aqui potência de potência, copia a base, 3 vezes 2, 6. E aqui a gente tem o 5 ao cubo, mantém ele. E aqui nós temos tudo isso aqui elevado a 14. Então a gente pode separar isso aqui depois, no próximo passo. 2 elevado a 6 vezes 14 e 5 elevado a 3 vezes 14. Embaixo vamos separar esse 10 aqui em 2 vezes 5. Então fica 2 vezes 5 elevado a 5, que multiplica 2 elevado a 11, que multiplica 5 elevado ao quadrado elevado a menos 1, 5 elevado a menos 2, tudo isso elevado a 4. Então o que a gente vai ter aqui em cima? Ó? 2 elevado a 10, que multiplica 2 elevado a 6 elevado a 14 e 5 elevado a 3 elevado a 14. Separei essa potência aqui. E na parte de baixo a gente vai ter 2 elevado a 5, 5 elevado a 5, 2 elevado a 11 e 5 elevado a menos 2. Tudo isso elevado a 4. Vamos continuar. Bom, agora vamos resolver essa multiplicação de potência aqui em cima e aqui embaixo a gente vai juntar. Então a gente tem aqui 2 elevado a 10, que multiplica 2 elevado a 6 vezes 14, vamos fazer aqui, ó. 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Então fica 2 elevado a 84, que multiplica 5, 3 vezes 14. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então fica 5 elevado a 42. E na parte de baixo vai ficar como? Multiplicação de potência de mesma base. Ó, conserva a base, que é 2. Somos expoentes. 5 mais 11, 16. Agora aqui, ó, 5. Conserva a base.
5 menos 2 fica 3. E tudo isso elevado a 4. Veja que já está diminuindo, né? Então vamos juntar agora essa base 2 aqui. Então a gente vai ter, vou tirar já esse colchete aqui. Então a gente vai ter 2 elevado a 94, 5 elevado a 42, e embaixo a gente vai ter 2 elevado a 16 vezes 4. Vamos fazer aqui. Vezes 4. 6 vezes 4, 24, vai 2, aqui vai dar 64. Então 2 elevado a 64 e 5 elevado a 3 vezes 4, 12. Agora a gente faz base 2 com base 2 e base 5 com base 5. Então conserva a base 2, subtrai o expoente. 94 menos 64 vai dar 30. Conserva a base 5, 42 menos 12 vai dar 30 também. O máximo que a gente pode fazer agora, como tem o mesmo expoente para os dois, juntar. Eu vou ter então 2 vezes 5 elevado a 30. Isso aqui vai dar 10 elevado a 30. Ok? E acabou aqui. Vou apagar esse exercício 1, pessoal. Aqui no exercício 2, determine o valor de x em cada caso. Então vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez antes. A letra A, eu tenho 3 elevado a x, que é igual a 1 sobre 81. Então como aqui eu tenho uma base 3, aqui embaixo eu quero uma base 3 também. Eu posso escrever então 3 elevado a x é igual a 1 sobre... Se eu fatorar 81, o que é fatorar, né? É pegar o 81 e dividir ele por 3. Então 81 por 3 dá 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então eu tenho 3 elevado a 4. Como eu tenho 3 em cima, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar e vou inverter. 1 sobre 3 fica 3 sobre 1. Quando eu faço isso, eu troco o sinal do expoente aqui, fica negativo. Esse 1 aqui embaixo não interfere em nada. Então eu tenho que 3x é igual a 3 elevado a menos 4. Como as bases são iguais, os expoentes precisam ser iguais também. E aí eu tenho que x é igual a menos 4. Certo? Vou fazer a letra B aqui nesse cantinho. Na letra B nós temos 5 elevado a x tem que ser igual a 0,2. Vamos pegar esse 0,2 e transformar ele numa fração. Essa fração aqui dá para a gente simplificar se dividir em cima e embaixo por 2. Então eu tenho 5 elevado a x igual a 1 sobre 5. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, né? Quando não tem um expoente. Então eu tenho 5 elevado a x, vou jogar para cima para trocar o sinal. 5 elevado a menos 1 sobre 1. Esse 1 no denominador não muda nada para mim. Como eu tenho uma igualdade, a base é igual, o expoente tem que ser igual também. Então eu tenho que x igual a menos 1. Certo? Vou apagar aqui para a gente continuar. A letra C, o que a gente tem? 10 elevado a x é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5. Tenho 6 zeros e 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e 1. Então vamos pegar isso aqui e transformar numa fração. É a mesma coisa que 1 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter 7 zeros, porque eu tenho 7 casas depois da vírgula. Agora, esse monte de zeros aqui a gente já viu no exercício que pode virar uma potência, né? O número de zeros é igual ao expoente, então fica 10 elevado a 7. A gente faz o mesmo procedimento. Inverte, coloca o sinal negativo. Então eu tenho 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 7 sobre 1.
Esse sobre 1 não vai mudar nada, vai ficar só 10 elevado a menos 7. Como é uma igualdade, eu tenho que x é igual a menos 7. E a letra D, para a gente encerrar o exercício 2, né? Vou apagar aqui. A letra D nós temos 0,001 elevado a x é igual a 1 sobre 10 elevado a 93. Então agora, ó, vamos pegar esse decimal aqui e transformar ele numa fração. Então fica 1 sobre 1000, porque eu tenho 3 casas depois da vírgula, elevado a x, igual a 1 sobre 10 elevado a 93. Vou transformar esse 1000 aqui numa potência, fica 10 ao cubo, tudo isso elevado a x, 1 sobre 10 elevado a 93. O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode inverter para trocar o sinal, mas ele vai trocar o sinal do 3 aqui no caso, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 3 sobre 1, tudo isso elevado a x. Vamos inverter isso daqui também, vai ficar 10 elevado a menos 93 sobre 1. Esse 1 aqui embaixo não interfere em nada. Aqui a gente tem potência de potência, então nós temos 10 elevado a menos 3x é igual a 10 elevado a menos 93. Vou continuar aqui, ó. Como a base é igual, o expoente tem que ser igual também, então fica menos 3x igual a menos 93. X vai ser igual então a menos 93 dividido por menos 3. Menos com menos cancela, vai ficar positivo. 93 por 3 vai dar 31. Então x é igual a 31. Ok? E agora no exercício 3, é só para a gente simplificar essa expressão aqui. Então nós temos, vamos pegar primeiro isso aqui, ó, transformar numa potência, pegar isso aqui, uma potência não, uma fração, né? Transformar numa fração, transformar numa fração. Então a gente vai ter no exercício 3 2 vezes 1 sobre, quantas casas a gente tem depois da vírgula? 3, 6, 7. 1 sobre 10 elevado a 7, mais 3 que multiplica 2 sobre 3, 6, 7. 10 elevado a 7 também. Isso é a parte de cima. A parte de baixo é 1 sobre 10 elevado a 7, mais 2 sobre 10 elevado a 7. É isso aqui que a gente tem que resolver. Então, primeira coisa, a parte de cima nós temos uma soma de fração. Como o denominador é igual, a gente pode só juntar. Então, nós vamos ter aqui 10 elevado a 7, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6. Então, a gente tem 2 mais 6. E na parte de baixo, a gente tem a mesma coisa. 10 elevado a 7 e 1 mais 2. Vou deixar assim, 1 mais 2 depois. Coloquei o resultado direto aqui. A gente deixa na fração, depois soma. Se quiser fazer direto, pode também, tá? Então, continuando aqui embaixo, a gente vai ter 2 mais 6, 8 sobre 10 elevado a 7, dividido por 3 sobre 10 elevado a 7. E aí, ó, não sei se vocês lembram, mas a gente tem uma divisão de fração. Como que a gente faz? Copia de cima, copiei aqui, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, eu transformo uma divisão numa fração. Então, 3 sobre 10 vai ficar 10 elevado a 7 sobre 3. E aí, o que a gente faz? Ó? 10 elevado a 7 em cima cancela com 10 elevado a 7 embaixo. Isso aqui vai ficar
8 sobre 3. E acabou aqui. Certo, pessoal? Então essa é a atividade dessa primeira semana. Só para a gente lembrar como que trabalha com potências. Aí depois a gente começa já com a notação científica, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ou sentir alguma dificuldade em algum exercício, algum conceito aqui, pode entrar em contato, tá? E a gente